Bom dia, crianças! Que a graça e a paz estejam com todas vocês. Espero que todos estejam bem nesta manhã. Bom, mais uma EBD que nós iremos começar, né? Mais novidades para vocês. Hoje nós vamos contar a história de um grande general muito poderoso. Antes, porém, crianças, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Feche seus olhinhos, junte suas duas mãozinhas, feche seus olhinhos e vamos falar assim. Grande Deus, soberano Pai, nesse momento, Pai, pedimos a Tua direção sobre a nossa EBD. Pedimos a Tua direção sobre a nossa lição, os nossos cânticos. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento tão difícil, a termos paciência. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar sobre o amor de Deus. O amor do nosso Deus, ele é grande e ele também é bem largo. Vamos cantar. Falando só do nosso tema. Nosso tema de hoje é paciência. Paciência? Paciência é esperar. Esperar acontecer. Esperar que as coisas vão melhorar. Você tem fé? Então tenha paciência. Então nosso tema é paciência. Vamos lá, Tiago? Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. Agora nós vamos cantar com muita paciência. Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. Vamos cantar agora com os impacientes. Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. Grande largo, o amor de Jesus é grande largo. O amor de Jesus, ele é grande e ele é bem largo. Como eu estava falando para vocês, a nossa história, ela veio daqui, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos conta histórias maravilhosas. E a que nós vamos contar hoje para vocês veio da Bíblia. E a Bíblia é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela fala para os nossos corações. A Palavra de Deus é Deus falando para nós. Crianças, nós vamos agora aprender o nosso versículo-chave. Nosso versículo-chave está aqui, ó, na Bíblia. A palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, como toda casa tem o seu endereço, o nosso versículo também tem o seu endereço. Está lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, nos versículos 8, só a primeira parte. Então, como é só a primeira parte do versículo, a gente diz Tiago 5a. Ok, crianças? Então, o versículo, ele vai nos falar também de paciência. Nós devemos ser pacientes e fortalecer o nosso coração. Você gosta de arroz? Você gosta de carninha? Você gosta de um macarrão, de uma pizza? Isso fortalece o nosso corpo, né? Mas a nossa alma, ela é fortalecida, o nosso coração, ele é fortalecido com a palavra de Deus.
está dizendo aqui. Ó, diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Nós podemos fortalecer o nosso coração lendo a Bíblia. Nós podemos fortalecer o nosso coração tendo comunhão com nossos irmãos. Mas no momento não podemos, né? Ter comunhão com nossos irmãos. Dá uma ligadinha pro teu amiguinho. Pergunta como ele está. Fala com ele, conversa. Conversa com a família, faz o culto doméstico. Chama papai, chama mamãe. Daqui a pouco eu vou lançar um desafio para vocês, tá bom? Então isso é comunhão. Vamos ler novamente, crianças? Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração. Que bom, que maravilha, meus queridos. A palavra de Deus, ela é rica e ela nos fortalece. Crianças, agora eu vou cantar. Eu e Tony estamos aqui só esperando este momento para, junto com vocês, cantarmos cânticos maravilhosos, fazer gestos. É muito bom louvar o nosso Deus.
elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu, um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu, um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou, fez água em vinho virar. 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou teu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agora nós vamos fazer o desafio da pintura mágica. Bom, eu vou só explicar para vocês, quem vai fazer tudo é o André. Você pode usar o papel toalha inteirinho, você dobra ele ao meio. Aqui eu vou fazer com guardanapo, tá bom? Bom, nós vamos cortá-lo aqui, ó, porque a nossa piscina de água é um pouco pequena. Então, nós cortamos um quadradinho e você vai fazer o desenho aqui. São dois desenhos que você vai fazer. Você vai fazer só o contorno aqui fora e você vai fazer o cheio do desenho aqui no meio. André vai fazer e vai explicar direitinho como será a dinâmica da nossa pintura mágica. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Pronto, você faz um desenho, só um contorno na primeira página. Na segunda página, você faz o preenchimento do desenho. E aí, em seguida, você coloca na água. Olha a mágica! Tirei, André. Fiz várias outras para você. Fiz. Que desenho será esse? Que desenho será esse, criança? Um sol! Tira, André. E esse? Que desenho será esse? Um menino! Agora, esse ninguém sabe o que é.
um olho. Ah, esse aqui, vocês já podem imaginar o que seja, né? Mas vamos ver como vai ficar lindo. Olha, o que será isso? Que terá guardado aqui dentro para nós? Um dia de passeio num carro maravilhoso e um sol brilhante. Crianças, neste momento, nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos aprender mais um pouco de Deus. É uma história, como falei para vocês, que vem da Bíblia, a palavra de Deus. E é a nossa tia Lulu que vai contar a história hoje. Então, vamos ficar bem quietinhos, bem comportadinhos para ouvir a nossa história. E eu gostaria que vocês façam esse desafio em casa e grava um vídeo e manda pra gente, tá bom? Estamos preparando outro desafio para vocês, mais difícil ainda. Bom dia, crianças, tudo bem? Como foi a semana? Espero que tudo tenha dado certo, né? Estão em casa, quietinhos com o papai e a mamãe. Então, meus amores, hoje vou trazer a história para vocês. Hoje a gente deu uma troca, né? Fizemos uma troca. Geiel dirigiu e eu vou contar a história para vocês. Hoje nós vamos contar, eu vou falar de uma história muito interessante. Está aqui, ó, na Bíblia, a palavra do Senhor, nesse livro maravilhoso. E essa história aconteceu lá na Síria. Lá na Síria tinha um comandante, que o nome dele é Naamã. Naamã, ele era um comandante muito poderoso. Ele era muito forte. Ele levou o exército da Síria a vencer diversas batalhas. E por conta disso, o rei gostava muito, mas muito dele. Só que Naamã, ele tinha um probleminha de saúde. Ele tinha um problemão de saúde. Ele tinha lepra. Naquela época, quem tinha lepra vivia isolado. Essa pessoa, ela não poderia ter contato com ninguém, porque era contagioso. Abria diversas feridas pelo corpo e eu acredito que coçava muito e doía. Então, em uma das batalhas que eles fizeram, o exército da Síria, junto com Naamã, fizeram ao povo de Israel, eles pegaram uma menina, na Bíblia não fala no nome dela, pegaram uma menina como escrava. E ela foi trabalhar justamente na casa de Naamã, para ajudar a esposa dele. E um certo dia, a menina lá na casa dele disse assim: minha senhora, por que que o meu senhor não vai lá em Israel, lá onde tem, lá na minha terra, onde lá tem um profeta chamado Eliseu. Acredito que ele possa ajudar o meu senhor. Por que que a senhora não fala com ele? Eu acredito que Deus pode curar ele. Aí a esposa de Naamã ficou pensativa. E quando Naamã chegou em casa, ela chamou o marido e contou aquela história, né? Que a menina tinha certeza que ele poderia ser curado. Mas ele tinha que ir lá na terra dela falar com o profeta Eliseu. Aí, Naamã, no dia seguinte, passou
passou a noite pensando, né? Acredito que ele tenha passado a noite pensando. Fica imaginando, crianças. E fica imaginando também outra coisa. Aquela menina, ela estava só ali naquela terra. Ela estava sem pai, sem mãe, sem nenhum parente. Mas ela não deixou a fé dela de lado. Ela foi para um lugar onde lá serviam outros deuses. Não acreditava no Deus poderoso, no Deus que nós servimos. E aí, Naamã correu lá onde o rei da Síria, né, que eles eram muito amigos, e falou dessa conversa que ele teve com a senhora dele, né, a esposa dele. E falou para o rei: meu rei, o que é que o senhor me orienta a fazer? Daí então o rei disse assim: você vai. Aí pegou muitas pratas, ouro, bronze, tecidos finos e foi com uma comitiva lá para a terra daquela menina que ficava em Israel, lá no povo de Israel. E aí, quando chegou lá, ele tinha que levar uma carta para se apresentar ao rei. Ele levou esta carta se apresentando ao rei e mais esses presentes. E aí, quando chegou lá, a carta dizia, né, que ele foi para lá, foi lá para aquela terra para ele ser curado. Naquele momento, o rei de Israel ficou pensando: será se esse rei, o rei da Síria, está querendo guerra, está querendo briga? Como é que manda o comandante com essa doença contagiosa para cá? Aí o profeta Eliseu ficou sabendo dessa história e mandou um lado de seus servos: diga para o rei para que este homem venha aqui. Assim aquele servo fez. Então, crianças, Eliseu chamou Naamã e o rei mandou Naamã seguir aquele servo até onde estava Naamã. E Naamã, sabe, muito ansioso: eu vou ser curado, eu vou ser curado. Quando chegou lá na frente da casa de Naamã, junto com a sua comitiva, ele bateu esperando que Eliseu fosse recebê-lo. Quando chegou lá, Eliseu não recebeu. Mandou um recado pelo servo dele, Eliseu, do profeta, né? Mandou e disse assim: olha, diga para ele ir lá no Rio Jordão e ele tem que mergulhar 7 vezes. Quando Naamã recebeu esse recado, ele: o quê? Como é que pode? Ele não vem nem receber e quer que eu mergulhe naquele rio sujo. Não vou, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para a Síria. Aí ele, já voltando, né, no caminho, uma das pessoas da comitiva dele disse assim: meu senhor, por que o senhor já veio até aqui? Se o profeta Eliseu achasse que o senhor não seria curado, para que ele iria mandar o senhor mergulhar naquele rio? Vamos tentar, o senhor tem que tentar. E aí Naamã ficou assim, pensativo. E aí ele decidiu: tá bom, eu vou voltar. Então, crianças, ele decidiu. Aí ele foi até o Rio Jordão. Ele viu aquele rio assim meio sujo. Mas eu já vim até aqui, eu vou obedecer. Então, crianças, ele decidiu obedecer aquilo que o profeta Eliseu tinha ordenado. Então, ele foi lá no rio e mergulhou. Eram quantas vezes, crianças, que ele tinha que mergulhar? 7 vezes. Aí ele mergulhou a primeira vez. Mergulhou a segunda vez. 2.
E mais a terceira. 3. Vamos, meu senhor, continue. Ainda falta mais alguns mergulhos. Assim disse uma das pessoas da comitiva dele. 4. 5. 6. E ele olhava para as mãos e nada tinha acontecido. 7. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Naamã ficou curado. Exatamente. Um milagre tinha acontecido na vida de Naamã. Naamã, ele foi curado. E a partir daquele dia, ele acreditou que o Deus de Israel é o único Deus poderoso que faz milagres, seja qual for. Se for da vontade dele, sendo da vontade do nosso Deus, Deus faz os milagres. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus de hoje. Assim como ele curou a lepra de Naamã, ele pode fazer com que toda essa confusão mundial passe, que todas as pessoas que tenham contraído esse vírus fiquem curadas. Então, crianças, a partir daquele momento, ele creu que o Deus, nosso Deus, é o Deus poderoso, e a partir daquele momento ele ia servir a esse Deus. Daí então, crianças, ele foi até Eliseu e ele quis presenteá-lo com aquelas coisas que ele tinha trazido. E será se o profeta Eliseu aceitou, crianças? O profeta Eliseu não aceitou, não aceitou. Não, eu não preciso, Senhor. O Senhor já foi curado, o nosso Deus já foi glorificado através dessa cura, desse milagre que fez na sua vida. E então, crianças, já que Eliseu não aceitou aqueles presentes, ele disse assim: pois me deixe levar 2 mulas com terra, com a terra daqui, porque quando eu for oferecer sacrifício, eu só vou oferecer para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que me curou. Então, crianças, essa foi a nossa história. A partir de hoje você conhece a história de Naamã, a cura, o milagre que Deus operou, não é? Na vida de Naamã. Crianças, nessa história nós tiramos 3 lições. 3 lições muito importantes. Uma delas, sabe qual é? É que você pode ser um instrumento de Deus. Assim como aquela menina que falou de Deus e da possibilidade de cura, não é? Aquela senhora, a esposa de Naamã. Assim também você pode ser um instrumento de bênção, como aquela menina, na sua casa, na sua escola, sendo obediente, falando de Deus para essas outras pessoas, não falando palavrão, não é? Dando conselho ao seu coleguinha quando ele está fazendo alguma coisa errada. Olha, meu amigo, você está fazendo uma coisa errada, não é assim, você deve fazer desse jeito, porque assim agrada a Deus. A segunda lição que nós tiramos é exatamente o nosso tema, paciência. Naamã, ele era muito ansioso, ele ficou muito ansioso, primeiro, quando soube da possibilidade de cura, quando ele foi dizer para o rei. Vocês lembram dessa parte da história que a tia contou? Pois é, ele era muito ansioso e ele ficou muito ansioso também pelo fato de achar que não iria ser curado. Se era para ele tomar banho num rio, mergulhar no rio, ele poderia ir mergulhar no rio limpo, lá na terra dele, não no Rio Jordão,
que era um rio que estava sujo. E ele foi um pouco impaciente, mas depois ele entendeu que o que ele deveria ter era paciência, exatamente o contrário da ansiedade, da impaciência. Ele teria que ter paciência, porque as coisas acontecem no momento em que Deus quer. Então, crianças, às vezes, nós ficamos ansiosos por muitas coisas, não é? Às vezes por um problema de saúde, às vezes o papai e a mamãe estão com problema em casa. Então, existem diversas coisas. Uma prova que está chegando, não é? Isso tudo deixa a gente ansioso, mas tudo a gente tem que ter paciência. Porque a gente ter paciência agrada ao Senhor. Porque Ele sabe o momento certo de todas as coisas. Na Bíblia, aqui diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, então é a melhor coisa que pode acontecer. Então a gente tem que esperar no Senhor. E a última coisa, a última lição que podemos aprender com essa história é obediência, né? Apesar de Naamã, quando o servo foi dizer para ele mergulhar, ele ter ficado chateado e querer ir embora, mas ele depois pensou, com a ajuda de uma das pessoas da sua comitiva, ele depois pensou e resolveu obedecer o profeta Eliseu. E foi quando ele mergulhou quantas vezes? 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes. Daí então, ele recebeu a cura. Então, tá vendo a consequência da obediência? Né? A gente recebe bênçãos quando a gente é obediente. Né? Obediente a Deus, obediente aos pais, obediente aos professores, obediente aos mais velhos. Tá bom, crianças? Então, era essa a história que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido muito, porque eu aprendi, tá bom? Seja um instrumento de bênção, seja uma criança paciente e seja uma criança obediente. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por Ele ter nos dado a oportunidade de aprender um pouquinho mais da palavra dEle. Feche seus olhos e vamos agradecer. Junte as mãozinhas, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus, obrigada, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Obrigada por esse dia maravilhoso em que tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigada por ter deixado a Bíblia, o nosso manual, para que aprendamos mais e mais. Abençoa cada criança, abençoa cada lar. Fica com cada um deles, cura, livra de todo mal. Em nome de Jesus é que eu te agradeço e te peço. Amém. Tchau, crianças. Um beijo e até domingo que vem. Oh, crianças, que pena! Acabou! Mas ainda tem uma participaçãozinha aqui no finalzinho, tá? Nós vamos ter uma palavra de oração com uma convidada ou um convidado especial, mais do que especial. Então, próximo domingo nós teremos outra EBD, tá? Espero vocês no nosso próximo domingo. E também vai ficar para vocês a tarefinha. Crianças, vamos fazer a tarefinha, tá? Existem também alguns amigos que estão enviando fotos, estão enviando algumas imagens, né? Então, vai passar também essas imagens agora dos nossos amigos, dos nossos coleguinhas, tá? Um cheiro no coração de vocês. Amo todos vocês e espero que acabe logo isso, passe, né? Que nosso Deus nos dê paciência, fortaleça o nosso coração para esperar tudo isso passar. Tchau! Senhor Jesus, obrigado por esse momento, abençoa as famílias, dê paciência para elas, em nome de Jesus,
Amém. Eu posso. Tchau. Beijo, saudade. Tchau, sainha. Beijo, sainha. Tchau. Beijo. Saudade. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai.